hoje é apoiado por Paulo Câmara, porque se criticavam Danilo por ser o candidato de Paulo Câmara, hoje a candidata de Paulo Câmara é Marília. Inclusive ele já afirmou que vai subir no palanque, só não sei se vão dar vaia dessa vez, né? E na questão para presidente, assim que terminou o primeiro turno, o governador eleito lá de Minas Gerais, que é o terceiro maior colégio eleitoral, não é isso? O Zema declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Depois veio o do Pará, do Paraná, Mato Grosso, Brasília e tantos outros aí. Daqui da nossa região, prefeito de Maceió, prefeito de Belo Jardim, prefeito de Cupira e por aí vai. Tuparetama também. Tuparetama. Como é que o senhor está vendo aí esses apoios, né? Quem está realmente ganhando com isso dos candidatos e quem ainda poderá virar o jogo? Muito bem. Veja só, no caso estadual, a grande vitoriosa foi Raquel, os apoios. Porque é como você falou, o PSB deu um apoio oficial a ela, mas a base do PSB está pulando fora. Está pulando fora. Político é sobrevivência. É a aposta certa. Ele sabe ler. Então, quando aqui em Arco Verde, Madalena Brito, que é do PSB, declarou no outro dia praticamente apoio a Raquel. Logo, no outro dia veio, acho que no mesmo dia, no outro dia veio o prefeito também da cidade, o Elton. Então, assim, o político já percebeu que Raquel tem essa capacidade de concatenar forças e Marília não. Então, ela, na verdade, em termos de apoio, os apoios que foram para Marília foram apoios lógicos, que não acrescentam muita coisa. Lula vai acrescentar em quê? Se o voto dela já foi o voto em Lula também. Ou seja, não aumentará a votação dela por ter o apoio de Lula. Não vai ter aumento, porque é isso mesmo. Quem votou nela, votou em Lula. Vai aumentar muito pouco, insignificante praticamente. O PV, o PCdoB. Então, assim, o apoio tímido, repito, tímido do PSB, quem não vai botar a máquina para trabalhar para Marília? Ele só vai apoiar por uma questão somente de que tem que apoiar um dos dois. Raquel, então, foi a grande vitoriosa, que conseguiu não somente o apoio dos conservadores, da direita, mas conseguiu o apoio também da esquerda e do centro. Então, Marília ficou na esquerda. Raquel conseguiu pegar apoio da direita, do centro e da centro-esquerda. Então, o espectro de Raquel é muito maior. Tá certo? Você só repetir novamente. Quer dizer, o apoio de Anderson, com 18% da votação que teve, Miguel com 18% também, e rachado a votação de Danilo. Que parte de Danilo, um grupo muito pequeno, vai para ela, e uma maior parte da votação vai para Raquel. Tá certo? Então, não tem como a gente afirmar quem vai ser o ganhador, mas o caminho está demonstrando a possibilidade maior de vitória de Raquel. Por quê? Não posso afirmar. Porque política, meu amigo, no dia anterior pode acontecer alguma coisa. Tá certo? E pode mudar tudo. No nível federal, os melhores apoios também foram dados a Bolsonaro. Como assim? Ciro e Tebet não apoiaram o Lula? Você viu o apoio de Ciro? Foi um apoio vergonhoso. Ele praticamente disse assim, ele não disse dessa maneira, mas ele praticamente só faltou olhar e dizer, eu estou declarando apoio aqui porque não tenho solução. Que não tenho o que fazer, e tenho que estar no meu partido, e o partido apoiou, e eu tenho que dizer isso aqui. Mas ele praticamente nem aquele grito forçado de Alckmin, ele deu. Que é aquele grito horroroso. Lula! Forçando. Que o cara que foi adversário de Lula durante anos está no mesmo palanque agora como vice. Tá certo? Mas teve umas vitórias importantes de Bolsonaro. Vamos lá. Os apoios. Primeiro, Zema. É o segundo maior colégio eleitoral. É o segundo. O terceiro é Rio de Janeiro. O primeiro é São Paulo. Segundo, Minas Gerais. E terceiro, Rio de Janeiro. Então,
Onde ele perdeu, que foi em Minas Gerais, ele está tendo o apoio agora do governador eleito e de uma base de prefeito incrível. Eu não me lembro, não calculei agora, mas 200 e tanto, 300 prefeitos que estão com ele em Minas Gerais. E já fecharam. Então, com certeza, ele vai ter uma votação agora, vai ser vitorioso em Minas Gerais. Minas Gerais é um retrato do Brasil. Tudo que você tem no Brasil tem em Minas Gerais. E quem ganha em Minas Gerais geralmente tende a ganhar no Brasil. Tá certo? Então, esse. Segundo, em São Paulo, que ele teve uma votação boa, ele teve o apoio do governador de São Paulo. Quer dizer, do adversário dele, que era do PSDB, o PSDB que declarou apoio a Lula, o governador de São Paulo, do maior estado, o estado mais rico da federação, disse que vai apoiar Tarcísio e Bolsonaro. Você entendeu o significado desse apoio, que é de um partido que apoiou, que vai apoiar Lula. O cara mais importante desse partido, que é o governador do estado mais rico, diz: eu estou com Bolsonaro. Tá certo? E com Tarcísio. Então, esse é um ponto. Então, outro, um apoio simbólico. Talvez não se reproduza tanto em votos, mas se reproduz em moral. Moro e Dallagnol. Moro, que praticamente não aparecia em pesquisa, não queriam deixar ele ser candidato. Ele tanto se elegeu senador lá no Paraná, como elegeu a esposa deputada federal em São Paulo. Em São Paulo. Então, vê só, Moro e Dallagnol, quer dizer, aqueles que representam a Lava Jato, diz: nós não podemos apoiar Lula. É imoral apoiarmos Lula. Veja só, quem está dizendo isso não sou eu não, quem está dizendo é o pessoal da Lava Jato. Tá certo? Tá dizendo, nós vamos apoiar Bolsonaro. Tá certo? Então esse é um outro apoio importante. Aí tem alguns apoios simbólicos, que é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro no Nordeste. O Nordeste é o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Lembrando que agora ele teve um crescimento imenso aqui no Nordeste. Ele não ganhou, mas comparado com a votação de 2018, Bolsonaro teve uma votação muito importante no Nordeste. Muito importante. Aí nós temos o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que sabe qual era o partido dele? PSB. O vice-governador da Bahia. Certo. E aí por que o PSB é importante? O PSB é do vice de Lula. Alckmin é afiliado ao PSB de Paulo Câmara. Se o prefeito de uma capital do Nordeste diz: olha, eu não vou apoiar o candidato do meu partido a vice-presidente, eu vou apoiar Bolsonaro. E desfiliou do PSB e se filiou ao PL. Tá certo? Então, vamos lá. Então temos, no Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? No Rio de Janeiro, governador do Rio de Janeiro, que Bolsonaro já teve uma votação muito importante lá, mas que pode aumentar um pouco essa votação. Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que eu já falei, né? Lucas, algum nome que eu não consigo nem pronunciar direito aí, do Rio Grande do Sul, que é presidente, preste atenção, vou repetir isso, presidente licenciado do PSDB. Então, o que é que eu mostro com isso? O PSDB morreu, um dos partidos mais importantes do Brasil, na era FHC, e que era praticamente a oposição ao PT, está morrendo. Está morrendo. Tá certo? Então, o Lucas, que é presidente licenciado do PSDB, Ibanez Rochas, que é do MDB, lá do Distrito Federal. Por que é que eu estou dizendo esses partidos, pessoal? Porque isso é um indicativo. O PSDB disse: nós vamos apoiar Lula. As lideranças do PSDB estão se rachando, estão indo para Bolsonaro. O PSB diz: nós temos o vice de Lula. O PSB tem que... PSB, tá certo? Nós vamos apoiar, nós temos o vice de Lula.
E os prefeitos do PSB apoiando Bolsonaro. Significa o quê? Não estão acreditando na vitória. Não estão acreditando na vitória. Tá certo? Então, o apoio que Lula teve é um apoio pequeno. Não acrescentou em muita coisa. Não acrescentou em muita coisa. O apoio que o Bolsonaro está tendo implica que ele está começando a crescer também, não somente em Minas Gerais, mas está crescendo no Nordeste. O apoio de prefeitos no Nordeste a Bolsonaro significa que Bolsonaro está crescendo no Nordeste, pelo menos nas capitais. Agora, 21h17, já estamos quase no finalzinho do nosso programa. Começamos um pouco atrasado, né? Um pouquinho, meia hora, devido a um problema na internet. Mas eu quero agradecer aqui ao pessoal da GZNet, que rapidinho resolveu o problema. O senhor estava falando aí em apoios. E a gente falou aqui das questões de algumas pesquisas, porque as pesquisas surpreenderam no primeiro turno, né? Deu muito problema, né? E muita dor de cabeça, não só aos institutos, né? Que mais uma vez erraram, mas também aos que acreditaram nas pesquisas. E aqui eu vejo uma matéria aqui, olha, Polícia Federal abre inquérito para investigar os institutos de pesquisa. Segundo, eu não sei se isso é verdade ou não, mas segundo muitos, existem as chamadas pesquisas compradas, né? Não, todas elas são compradas de certa forma, né? Mas comprada para ter determinados resultados. Esse é que é o problema. Quer dizer, é você alterar, você arredondar para baixo do seu adversário e arredondar para cima a daqueles que está comprando a sua pesquisa. Tá certo? Dizem, não sei se isso é verdade, a Polícia Federal vai investigar, colocar. Eu faço uma análise hoje diferente de pesquisa. Embora eu tenha aqui dados do IPEC, mas só serve para indicar alguma mudança, para ver alguma mudança. Tá certo? O que se aproxima mais da realidade foi, como eu já falei aqui, a Paraná Pesquisas. E a Paraná Pesquisa lançou uma pesquisa hoje, viu, pessoal? Saiu. Ela foi feita entre o dia 8 e 12 de outubro. Ou seja, até ontem. Isso, e saiu o resultado hoje, onde deu 47% para Lula e 44% para Bolsonaro. Como a margem de erro era 2,2, isso é um empate técnico. Tá certo? Então, veja só. Lula saiu na frente, partiu e esperava ganhar o primeiro turno. Hoje está no empate técnico. Faltando quantos dias para as eleições? Eleição dia 30, hoje é dia 13. 17 dias. 17 dias. 17 dias para as eleições. Então, nós temos aqui a possibilidade de o cavalo que está na frente geralmente tende a cansar. Principalmente pela questão de falta de apoio que teve agora no segundo turno. E Bolsonaro tende a avançar, principalmente nas áreas onde ele teve uma baixa votação. Tá certo? Uma baixa votação. É complicado. Então, assim, isso é o que a gente está prevendo, né? As pesquisas estão demonstrando. Vamos ver a próxima pesquisa, do Paraná Pesquisas, se essa tendência estiver se mostrando, na próxima, Bolsonaro já estará à frente numericamente. Pode estar no empate técnico ainda, mas numericamente já vai estar à frente. Preste atenção, a próxima pesquisa, do Paraná Pesquisa, se Bolsonaro estiver numericamente à frente, tá certo? Ele significa que ele está ele está crescendo, né, nas pesquisas. E aí, a questão da rejeição, por exemplo, eu fiz um levantamento na rejeição, Lula está crescendo a rejeição. Né? Ele estava com 33, passou para 38, depois para 42. Bolsonaro está baixando a rejeição, ele estava com 51, baixou para 48. Tá certo? Então, a tendência dele é baixar. Se você observa 3 pesquisas, e as 3 pesquisas estão mostrando aquele mesmo gráfico, então você está aí vendo uma tendência. Hoje em Pernambuco, se eu não me engano, eu não sei toda a agenda dele, talvez você até saiba mais,
mas ele veio e conversou com líderes religiosos. Foi isso em Pernambuco? Conversou com líderes religiosos. No caso, o atual presidente, né? O atual presidente, né? O atual Certo. presidente veio conversar com líderes religiosos, tá certo? Lula apresenta um déficit grande justamente entre essas lideranças religiosas. Que você não vê uma grandes lideranças religiosas ao lado dele, de certa maneira. Aí você diz, isso é importante? É sim. É sim. O Brasil é uma sociedade religiosa. O voto dos evangélicos tem mostrado uma força grande já há alguns anos. Né? E talvez até isso está prejudicando também as pesquisas, porque as pesquisas vai pesquisar certo número de evangélicos, acreditando que os evangélicos hoje ainda é o mesmo dado de 30% da população. Possivelmente não é 30% da população mais. Possivelmente já tem crescido e os dados do IBGE não conseguiram se atualizar. Lembrando que a pesquisa que é feita 10 em 10 anos não está atrasada, né? Então isso pode prejudicar as pesquisas também. Agora, 21h22, eu estou conversando com o Dr. Jacques Patriota, falando de eleições, falando de pesquisas, de apoios. E você ainda dá tempo compartilhar, ainda dá tempo você participar conosco nesse finalzinho de programa. Bom, falamos aí das pesquisas que foram erros, né, grandiosos no primeiro turno. Continua aí as pesquisas, né, todos os dias saindo pesquisas. Qual a análise que fica para o abrir das urnas em segundo turno? O senhor acredita que esses erros se repetirão ou eles irão tentar diminuir a questão dos erros? Eu acho que alguns institutos vão dobrar a aposta. No caso, vão errar mais. Vão errar mais. Outros que estão crescendo e tiveram mais próximo de acertar no primeiro turno vão tentar ter mais cuidado possível para ser o mais preciso possível. Então, veja só, essa eleição é importantíssima para certos poderes aqui no Brasil, tá certo? Bolsonaro representa novas forças, né? E esse recado já foi dado no primeiro turno, no número de senadores que foram eleitos de direita, né? De deputados federais, né? De governadores. Então, alguns anos atrás, ninguém no Brasil dizia que era de direita. Eu me lembro, Ricardo, que teve uma eleição em que a gente olhava nos debates, todos os candidatos se diziam de esquerda. Todos. A questão era o grau de esquerda que era. Um dizia que era esquerda mais centro, outro dizia que era esquerda mais isso, mais aquilo. Então, todo mundo escondia que era, os candidatos eram todos de esquerda. As pessoas tinham medo de dizer que era de direita. Tinham medo de dizer que era conservador. Né? Como se fosse dizer que alguém era conservador era um xingamento. Né? Era um xingamento. Eu me lembro de uma análise que Lula fez sobre Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro nunca seria eleito presidente do Brasil porque era conservador demais e ninguém votaria nele. Todas as análises em 2018, 2017 e pega em 2018, todos diziam que Bolsonaro não seria eleito. Alguns diziam que não seria nem candidato, porque não teria partido que iria querer. Hoje, qualquer partido que coloque Bolsonaro sabe que vai ter uma eleição gigantesca. O PL se tornou o maior partido do Brasil, com 100 deputados. Bom, eu estou vendo uma pesquisa aqui, creio que é uma das últimas, que é a pesquisa do Instituto Atlas, sobre a eleição presidencial divulgada nesta quinta-feira, dia 13. Traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à frente com 52,4% dos votos válidos no segundo turno.
seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 47,6%. A votação está marcada para o dia 30 de outubro. Na sua opinião, isso ainda pode virar? Então, isso veja só. Se a maioria dos institutos dizia que Lula estava com 50%, que estava com 51%, que Bolsonaro estava com 32%, 33%, tá certo? E Bolsonaro terminou com 43% e Lula com 40 e... Deixa eu conferir aqui. 48% e Bolsonaro com 43%. Então, tem como você acreditar muito em pesquisa, não. Tá certo? E principalmente porque as pessoas estão cada vez mais tentando se informar por outras redes, pelas redes sociais, por outros lugares fora da Globo, fora do universo da Globo. Tá certo? Aqui eu não estou falando necessariamente mal, mas todo mundo sabe que os grandes canais não são tendenciosos. Eu me lembrei de acho que foi um dono de alguma das TVs aí, que disse que procura muitas vezes jornalistas com perfil mais de centro e direita, ou pelo menos que não seja tendencioso. Tem dificuldade. A maioria sai das faculdades todos contaminados. Tá certo? E isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Sai achando que é bom, que é bonito, que defende determinadas pautas, e isso desvincula você do povo. Porque você não anda na feira. Você coloca meio que o povo ali, meio como se ele tivesse que ser guiado. O povo não precisa ser guiado. O povo sabe o que quer. Entendeu? Sabe o que quer. E aí, muitas vezes, ele se coloca muito como os excepções. Pondé, Luiz Felipe Pondé, eu gosto muito dos textos dele, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que a diferença entre o jornalista e o publicitário, não se ofenda, viu, jornalista? Ele está se referindo ao jornalista radical nas suas crenças, que contamina a notícia com suas crenças. Tá certo? Ele diz o seguinte, ele diz que a diferença entre o jornalista e o publicitário é que o publicitário sabe que vai para o inferno, o jornalista pensa que vai para o céu. Só isso, porque pensa que está fazendo bem. Né? Eu espero que vocês tenham entendido o que eu tenho dito, né? E não tenha pego mal essa parte aí. Né? Mas que muitas vezes é tentando fazer boas intenções. Né? Como um amigo ali que disse que já tentou imputar, não foi a mal, dizendo que era mal, que era do mal, que era isso, que era aquilo, tá certo? E isso, como eu já disse a você, é a estética sobrepondo a ética, a estética destruindo a ética, né? E aí você passa a desumanizar seu adversário, né? Muitas vezes eu vejo pessoas de um lado e de outro, Ricardo, dizendo o seguinte: olha, esse verme, né? Esse verme, isso, aquilo, eu queria que fulano fosse morto. Uma coisa horrível que um dia desse alguém disse assim: se ele viesse aqui para tal cidade, aqui a gente sabe dar facada. Aqui a gente dá facada. Quer dizer, desumanizando o adversário. Não colocando como adversário simplesmente porque tem ideias diferentes. Inclusive ideias que representam um determinado público. Né? Que representam um determinado público. Aquilo que Lula falou algum tempo atrás não, acho que a semana passada, em que ele disse que não iria conversar mais iria conversar depois das eleições, iria conversar com os chefes dos religiosos. Alguma coisa assim, não sei se você se lembra dessa parte. Ia ter uma conversa com padres e pastores e colocar eles no lugar deles. Colocar ele no lugar dele, os padres e os pastores. E que não iria conversar com eles, não, ia conversar com o chefe deles. Ia conversar com o chefe dele. Por quê? Porque existem muitos padres, muitos bispos, né, conservadores, e que defendem determinados princípios. Por exemplo, é complicado você ter num partido que tem entre sua pauta o aborto e você votar num candidato abortista. Você está direcionando o voto? Não estou direcionando não, estou dizendo que são características. Tem gente que defende o aborto, tudo bem. Vote em quem defende o aborto. Tem gente que é contra o aborto, vote então quem é contra o aborto. E essas pautas são importantes, ou tudo deve ser resumido à comida?
Porque muitas vezes tem o discurso da comida, né? Ah, porque tem não sei quantas mil pessoas com fome, babá. Não, meu amigo, isso é tão importante quanto comida. Sempre teve. Sempre teve. Tá E certo? sempre vai ter. E o que é que tira as pessoas da fome? A economia. Né? E quais são os países que tiraram as pessoas da fome? Os países que têm economias liberais. Né? Que tem economia um pouco mais liberal. Não estou dizendo que o Estado não deve existir, ou que o Estado não é importante. O Estado é importante, o Estado tem que existir, mas você tem que ter quem gera emprego é a iniciativa privada. Quem gera emprego é a iniciativa privada, não é a questão pública. Não vai ter concurso para todo mundo. Não vai ter emprego público para todo mundo. O que vai ter